direto para Brasília agora, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não viajou até Belo Horizonte nesse domingo para votar nas eleições. A repórter Marília Ribeiro chegando, o presidente, inclusive, é aliado do candidato à reeleição, mas ele vai acompanhar a apuração de Brasília, Marília. Boa tarde para você, não estamos no Jornal Jovem Pan ainda. Boa tarde, bem-vindo e bom trabalho. Oi, Tiago. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse domingo de eleição. Tiago, é verdade, né? O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, acabou não indo para Belo Horizonte para poder votar no segundo turno, coisa que acabou se repetindo, porque no primeiro turno ele também não votou porque ele teve um quadro de virose. Pacheco, ele apoia Fouad Noman, né, que é o atual prefeito da cidade e tenta a reeleição, mas ele acabou adotando tentando, né, ajudar o seu candidato de uma maneira mais tímida neste ano de 2024. Aliados, eles falam que Pacheco ele tem a intenção de se candidatar para governador em 2026, governador de Minas Gerais, e por isso que ele vem agregando, né, aliados, tentando galgar espaço dentro da política de Minas Gerais e dando apoio a esses candidatos, tanto candidatos para vereadores quanto para prefeito, que é o caso do prefeito Fouad Noman, que tenta a reeleição em Minas Gerais. Hoje, o presidente do Senado, ele está aqui em Brasília, Tiago, e ele deve acompanhar a apuração dos votos aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Foi um convite feito da presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia. Então, mais tarde, ele deve estar chegando aqui no TSE e a gente vai questionar, né, por que ele não foi votar neste segundo turno. No primeiro tem a justificativa que ele estava doente e agora nesse segundo turno a gente vai questionar, porque entrei em contato com a assessoria, mas eles ainda não informaram pra gente o porquê que ele não foi votar neste segundo turno lá em Belo Horizonte. Tiago. Aí, perguntando para você, a estrutura aí funcionando, obviamente, para os jornalistas, e é uma estrutura na comparação com a eleição passada, uma estrutura maior e, claro, também a expectativa da fala da ministra Carmen Lúcia, não é isso? É isso, Tiago. Aqui eu estou na sala de assessoria, né, onde fica todos os jornalistas que levam todas as informações Brasil afora. Mais tarde, a ministra ela deve comparecer aqui para poder dar mais informações a respeito, né, do que está sendo feito durante este segundo turno de eleições municipais. Também, Tiago, tem uma expectativa que ela possa falar lá no Centro de Integração da parte de Segurança Pública, o que tem sido feito neste domingo, né, em parte de segurança pública por todo o país. Tendo qualquer fala da ministra, Tiago, a gente entra daqui ao vivo e transmite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Ribeiro, com as últimas informações do Tribunal Superior Eleitoral, vou voltar com os nossos comentaristas e perguntar para o Alan Gani. O presidente do Senado, então, não foi votar. Como a Marília disse, no primeiro turno ele teve uma justificativa, teve uma virose, enfim. Mas é bom lembrar também que o presidente Lula também não veio a São Paulo para votar. E a gente falava do voto obrigatório ou não obrigatório. É claro que todo mundo tem uma justificativa, mas é importante que a autoridade também dê o exemplo e vá votar, não é, Gani? Claro, tirando os casos, né, que a pessoa está com problema de saúde, que foi o caso aí de uma virose ou o presidente Lula que acabou se acidentando, mas é muito importante uma autoridade, o político, votar, tirar ali a foto, porque isso serve de incentivo para toda a população, né? Quer dizer, o exemplo ele vem de cima para baixo. Então, toda a classe política, ela deve exercer, sim, o seu direito ao voto e estimular a população para que vote de uma maneira ordeira, de uma maneira bastante respeitosa. É isso que a gente espera no dia de hoje na democracia. Ô Bruno, e terminando a eleição municipal, até a eleição nacional, né, como você já chegou a dizer, teremos muita discussão. Inclusive no Congresso Nacional há aqueles pacotes eleitorais como o fim da reeleição, como a possibilidade de se unir às eleições aqui no país, não só de 2 em 2 anos, mas de 4 em 4 anos. E até com o fim da reeleição, ampliação do mandato presidencial, por exemplo, para 5 anos.
de que forma que isso vai ser discutido em Brasília nesses próximos anos, e tem também a discussão do fundo eleitoral para voltar a ser uma espécie de fundo privado, ou seja, que as empresas voltem a fazer doações, retomando aquela discussão. Será que isso coíbe ou não coíbe o Caixa 2, não é, Bruno? Isso é um compromisso do senador Rodrigo, inclusive, estava numa sessão lá no Senado Federal, quando ele se comprometeu a rever, logo após essa eleição, a rever sobre o fundo eleitoral. Eu vou só voltar um pouquinho sobre o Rodrigo não ir até a cidade, até o voto, até em Minas Gerais, ficar na capital federal. Ele que tem o interesse, o plano, sonha em disputar disputar a oportunidade de ser governador de Minas Gerais. Seria muito importante ele, como senador, estar no seu reduto eleitoral. Ao mesmo tempo, ele está numa outra campanha um pouco mais tímida, que é justamente se tornar ministro na esplanada dos ministérios. Então é importante também ele aceitar o convite das autoridades para assistir essa apuração dos votos. Então está fazendo um jogo ali de um lado e do outro, dando atenção para todo mundo. Então é importante também ver esse lado. Agora é importante uma autoridade comparecer, ou no mínimo justificar por qual motivo ele não foi até o local de votação. Agora, esses assuntos geram repercussão, gera reunião, jantares, almoço, mas dificilmente vai adiantar, vai avançar nos corredores do Congresso. Porque quando a gente fala em limitar alguma coisa ou acabar com a reeleição, a gente está falando diretamente de quem resolve, ou seja, os que tomam a decisão é quem realmente vai ser atingido. Dificilmente vão cortar no próprio bolso, na própria carne. Então é algo que vai se arrastar por algum tempo, mas eu não vejo alguém querendo colocar o fim da reeleição quando ele mesmo está no mandato.